Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa 11ª aula de resolução de questões notariais para a prova do Paraná, primeira fase. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2019. Então, desde semana passada, nós estamos resolvendo a antepenúltima prova da Consulplan, aqui de Minas, uma prova avançada, né, no direito notarial. Não tão simples quanto as provas da IESES eram, né, até o Ceará. A prova do Ceará foi uma prova difícil. Então, nós resolvemos 3 provas da IESES. Nós hoje vamos terminar a prova da Consulplan. E vamos lá. Nós estamos aqui na questão 13. Vamos resolver a questão 13 dessa nossa prova. Então, todos acompanham aí, por favor. É a prova edital 1 de 2016. O provimento 39 de 2014 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a instituição e funcionamento da CENIB, Central Nacional de Disponibilidade de Bens. Sobre essa central, é correto afirmar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos acessar todos aqui. Eu vou compartilhar com os senhores, eu vou acessar provimento 39 do CNJ, muitos provimentos, né? Vamos ver aí o provimento do CNJ, que vai tratar sobre a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. É um provimento bem grande, ele tem 18 páginas. E aí, vamos lá. Provimento 39. E como eu disse aos senhores, eu vou marcando aqui na minha parede os provimentos que estão sendo pedidos, né? Provimento 39, CENIB. Vamos lá. Os tabeliões de notas, os oficiais de registro civil com atribuição notarial, os registradores de títulos e documentos e os de imóveis, antes da prática de qualquer ato notarial registral que tenha por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto lavratura de testamento, deverão consultar a base de dados da CENIB. Olha, inclusive o testamento. Vamos colocar aqui. Eu vou indicar para os senhores o artigo. Vamos lá. É um dos primeiros, esse aqui. Fica instituída a CENIB, que é o artigo 1º. A central terá por finalidade a recepção e divulgação aos usuários do sistema. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Os senhores acompanhando, Ctrl+. Esses provimentos, eles são bem importantes. Eu acho bom, quando cai uma questão, que a gente se obriga a ler os provimentos, né? Porque as provas já estão saindo aí daquelas leis usuais, né? Os provimentos agora é o que nós temos que dominar. A indisponibilidade que atinge imóvel específico continuará sendo comunicada pela autoridade que expediu diretamente ao RI para averbação normal, podendo ser um encaminhamento. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada pela CENIB, sem prejuízo da comunicação pela referida autoridade diretamente ao oficial do RI, né? Correto? Módulo de geração. A CENIB será constituída, os usuários da CENIB são definidos nas categorias. O magistrado, a autoridade, são as pessoas que alimentam, né, a Central Nacional de Indisponibilidade. Vamos lá. Aí está falando questões operacionais, as comunicações de bens decretados por órgãos administrativos que detêm competência legal poderão ser incluídas diretamente por seus respectivos emissores
na central, na forma desse provimento. Cadastram-se e aí eles alimentam aí toda vez que houver essas indisponibilidades. Vamos ver aqui o que especifica para os tabeliães e notários. O acesso para a inclusão de ordem de indisponibilidade, comunicação de seus cancelamentos, preferência, a presidência do CNI. O MP manifesta, também alimenta o sistema, o cadastramento dos tribunais, o termo padrão, requisição de informações, afastamento de homonímia. Artigo 14. Vamos lá. Os registradores de imóveis e tabeliães de notas, antes da prática de qualquer ato notarial registral que tenha por objeto bens imóveis e direitos a eles direitos a eles relativos, exceto lavratura de testamento. Pessoal, então aqui o que está equivocado não é a lavratura de testamento. Me enganei. Aqui, na verdade, são apenas os registradores de imóveis e os tabeliães de notas. Então, a gente vai marcar aqui. Esta é incorreta. São apenas os tabeliães de notas e os registradores de imóveis. Então, a gente não considera essas outras figuras, né? Tabeliães de notas e RI, oficiais do Registro Civil, contribuição notarial, os RTDs, documentos. Obviamente que o oficial de registro civil com atribuição notarial, quando a lavratura, né, ele deverá fazer sim a consulta, promover a consulta base, mas não é o que diz a lei. Antes da prática de qualquer ato, notarial registral que tenha por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto lavratura de testamentos, deverão consultar a base de dados da CENIB. Então, perfeito. O que não entra aqui são os registradores de títulos e documentos. Agora, vamos lá para a gente... Letra B. Os tabeliões de notas e oficiais de registro civil com atribuição notarial deverão consignar no ato notarial o resultado da pesquisa realizada no CENIB e o respectivo código gerado, código hash, que eles chamam, né? Devendo ser arquivado o resultado da pesquisa em meio físico. Essa letra B. Vamos nos... Aqui. Parágrafo 4º. Em caso de aquisição, daqui a pouco voltamos na letra B. Letra C. Em caso de aquisição de imóvel por pessoa cujos bens foram atingidos por ordem de indisponibilidade, deverá o oficial de registro de imóveis, imediatamente após o lançamento do registro do título aquisitivo na matrícula do imóvel, promover a averbação da indisponibilidade, independentemente, devendo para tal consultar previamente o adquirente, independentemente de prévia consulta do adquirente. Então, isso aqui está falso. Essa aqui não é devendo para tal consultar o adquirente. Então, devendo para tal, parágrafo 4º. Letra C, artigo 14, parágrafo 4º. Letra C é o artigo 14, parágrafo 4º. Então, em caso de aquisição, muito específicas, né? Em caso de aquisição de imóvel por pessoa cujos bens foram atingidos por ordem de indisponibilidade, deverá o oficial de registro, imediatamente após o lançamento do registro no título aquisitivo, após o lançamento do registro do título aquisitivo na matrícula do imóvel, promover a averbação da indisponibilidade, independentemente de prévia consulta ao adquirente. Então, a pessoa adquire o imóvel e ele promove imediatamente a averbação da indisponibilidade, independentemente da prévia consulta do adquirente. Então, essa letra C está equivocada. Vamos continuando aqui com a nossa leitura.
Imediatamente após o lançamento da verbação da indisponibilidade na matrícula do imóvel, o oficial de registro de imóvel fará o devido cadastramento em campo próprio, na CENIB. Vamos lá. Letra B. Os tabeliões de notas e oficiais de registro civil contribuição deverão consignar no ato notarial. Onde que estamos aqui? Vamos localizar essa questão da letra B. A letra C está equivocada. O sistema foi desenvolvido, a definição de padrões consistindo em eventual exigência para o registro de alienação judicial de imóvel atingido por ordem, consistindo em eventual exigência para o registro de alienação judicial de imóvel atingido por ordem de disponibilidade, na falta de indicação no título da prevalência da alienação judicial em relação à restrição oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa. Isso aqui não é isso. As indisponibilidades averbadas não impedem o registro da alienação judicial do imóvel, desde que a alienação seja oriunda do juízo que determinou a indisponibilidade ou que distribuído o inquérito civil público e a posterior ação decorrente. As ordens judiciais e administrativas que determinem disponibilidade serão arquivadas em ordem cronológica. Imediatamente após o lançamento da verbação da indisponibilidade, vamos ver o parágrafo 3º. Verificada a existência de bens no nome cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada na matrícula ou transcrição do imóvel, ainda que este tenha passado para outra circunscrição. Caso não figure no registro o número do CPF, a averbação da indisponibilidade somente será realizada se não houver risco de tratar-se de homônima, pessoa homônima. Vamos lá. É difícil essa. Parágrafo 1º. Letra D. É o 14, parágrafo 1º. Artigo 14, parágrafo 1º. Vamos lá. A existência de comunicação de indisponibilidade não impede a lavratura de escritura pública, correto? Representativa de negócio jurídico, tendo por objeto a propriedade ou outro direito real sobre imóvel, de que seja titular a pessoa atingida pela restrição. Nessa incluída a escritura pública de procuração, correto, estamos de acordo, de procuração, devendo constar na escritura pública, porém, que as partes do negócio jurídico foram expressamente comunicadas da existência da ordem de indisponibilidade, que poderá ter como consequência a impossibilidade do registro no RI, enquanto vigente a restrição. Isso tudo bem, a gente já até sabe disso, que o fato de haver uma indisponibilidade, a letra D está correta, com fulcro no artigo 14, parágrafo 1º, que o fato de haver uma comunicação de indisponibilidade não impede a lavratura da escritura pública, correto? Mas tem que constar expressamente naquela escritura pública que aquele adquirente ele está ciente, né? As partes foram expressamente comunicadas da existência dessa ordem de indisponibilidade, consequência, impossibilidade de promover o ato, o registro no RI. Agora vamos lá. Os registradores de imóveis e os oficiais os tabeliões de notas, antes da prática que tem por objeto imóveis, exceto lavratura deverão, nós já vimos esse aqui. A requisição de informações de certidões registrais convocadas por entes ou órgãos públicos estarão isentas de custos e emolumentos. Vamos lá, eu estou tentando achar a letra B. Os tabeliões de notas e oficiais do registro civil com atribuição notarial deverão consignar no ato notarial o resultado da pesquisa realizada no CENIB e o respectivo código gerado
devendo ser arquivado o resultado da pesquisa em meio físico. Provavelmente não é isso. Cadastramento. Aqui são questões operacionais do CNIB na estrutura, né? Artigo 9º. A parte da data de funcionamento. Nenhum cadastro, consulta ou banco de dados será obrigatório para todos os notários e registradores no desempenho regular de suas atividades. As indisponibilidades anteriormente decretadas e ainda vigentes poderão ser incluídas no sistema, bem como seus posteriores cancelamentos, a partir do cadastramento de usuários previstos. Meu Deus. As comunicações de indisponibilidade de bens decretadas por órgãos que detêm competência legal poderão ser incluídas diretamente pelos respectivos emissores na forma deste provimento. Também serão incluídas no CNIP pelas autoridades competentes, pela autoridade competente as ordens de levantamento da disponibilidade. Vamos lá. Então, temos as pessoas que têm a competência, como será constituído o CNIB, serão gerados, o sistema deverá constar com um modo de geração de relatório, correção online. Tá bom. Esse aqui, os tabeliões de notas e oficiais de registro civil, contribuição notarial deverão consignar. Não achei essa resposta da letra B. Mas aqui nós já sabemos. Senhores, por acaso localizaram aí? Aqui, quando é PDF, a gente não consegue localizar. Deixa eu ver esse aqui, se eu consigo ver de outra forma. O texto em original em PDF eu não consigo localizar. Provimento CNJ 39. Não sei se eu consigo de outra forma. Vou fazer aqui Ctrl F. Agora nesse aqui eu vou localizar. Registro de imóvel. Imediatamente após o lançamento. Em caso de aquisição de imóvel por pessoa cujos bens foram atingidos por ordem de indisponibilidade, deverá o oficial do RI, imediatamente após o lançamento. Esse aqui já vi. Na verdade, não é bem isso. O resultado da pesquisa realizada. Isso aqui nós já vimos. Joaquim, não é o caput do 14, não? É o caput do 14, exatamente. Eu acabei de encontrar aqui. Você está vendo aqui? Os registradores e tabeliões de notas, antes da prática de qualquer ato notarial ou registral que tenha por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto lavratura de testamento, deverão promover prévia consulta à base de dados da CNIB, consignando no ato notarial o resultado da pesquisa e o respectivo código gerado. O resultado da pesquisa e o código gerado. Deve ser arquivado o resultado de pesquisa em meio físico ou digital. É isso que está equivocado. É meio físico ou digital. Ele dispensa, né? O 14 dispensa o arquivamento. Dispensa lá, ele diz que tem que fazer. Dispensado do arquivamento, sim, claro. Devendo ser arquivado. Na verdade, não é isso. É devendo ser arquivado, perdão. Ele fica dispensado do arquivamento. Do arquivamento. Na questão, ele manda que tem que... É porque o código já fala, já indica que você fez a pesquisa, né? Dispensado do arquivamento. Essa questão é uma questão muito difícil, na minha opinião, porque a gente tem que estar ali sempre, né? Vamos aqui para a questão 14. Então, dispensa o arquivamento. Todos do artigo 14. Artigo 14, parágrafo 4º, a letra C, e a letra D, artigo 14, parágrafo 1º. E o outro... Ok. Então, vamos continuar aqui. Voltando aqui para a nossa... Acerca da possibilidade de o título ser levado a protesto. Assinar a alternativa correta. Essa questão, ela vai tratar de disposições do novo CPC. Então,
Eu vou abrir aqui, compartilhar com vocês e vou jogar aqui o novo CPC para a gente observar o novo CPC. Novo CPC. Essa primeira, a letra A, a decisão judicial, para marcar correta. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei, mesmo antes de transcorrido o prazo para pagamento voluntário? Não, isso não pode acontecer. Isso é o artigo 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levado a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Correto? Esse é o 517. Letra B. Não se inclui dentre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa de autarquias e fundações públicas. Errado. Esse é o parágrafo 1º do artigo, esse é o parágrafo único do artigo 1º da 9492. Sim, nós vamos observar aqui que o parágrafo único diz que incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos estados, do DF, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Então, artigo 1º, parágrafo 2º. Aqui, isso aqui está equivocado. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Vamos ver, isso aí é o artigo 301. Artigo 301 do nosso CPC. E ele diz: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Correto? Letra A, nos termos do artigo 301 do novo CPC. Artigo 301 do novo CPC. Vamos lá. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 48 horas, obedecendo a ordem. Já sabemos, né, Celso? Mário, que são 24, né? Artigo 5º. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas. 24 horas, na verdade. Obedecendo a ordem cronológica de entrega. Então, artigo 5º da 9492. 9492. Vamos voltar agora para o registro do protesto. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Havendo aquiescência do portador ao aceite por honra, é desnecessário que esta conste do registro do protesto e de seu instrumento. Pessoal, lá no artigo 22, inciso 6º da 9492, nós temos o que é obrigatório constar no registro do protesto. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter data, número de protocolização, nome do apresentante, o endereço, reprodução ou transcrição, etc. A aquiescência do portador ao aceite por honra. Então, esse aqui é o artigo 22, inciso 6º, correto. Letra B. Os devedores. Quem são os devedores? Quem emite a nota promissória e o cheque e os sacados nas letras de câmbio e duplicatas, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto. É o artigo 20, parágrafo 4º. Vamos lá, conferir? Artigo 20. Os devedores. Quem são? Os emitentes de nota promissória, perfeito, e cheques e os sacados na letra de câmbio, correto, e duplicatas, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro do protesto. Então, é 20, parágrafo 4º. Então, correta a letra B.
Letra C. O registro do protesto lavrado será escriturado em um mesmo livro, independentemente do tipo de protesto, salvo-se para fins falimentares? Vamos lá ver o que fala o artigo 23? Olha lá. Os termos dos protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, serão registrados em um único livro e conterão as anotações do tipo e do motivo do protesto, além dos requisitos previstos no artigo anterior. Somente poderão ser protestados para fins falimentares os títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar. O registro dos protestos lavrados será escriturado em um mesmo livro, independentemente do tipo de protesto, salvo-se para fins falimentares? Não, inclusive para fins especiais, que é o fim falimentar. Os termos, inclusive para fins especiais, que é o fim falimentar, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, serão registrados em um único livro. Inclusive, artigo 23. O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustentado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização expressa do apresentante? Não, nós já sabemos isso. Artigo 17, parágrafo 1º. Isso é falso. Juiz, 17, parágrafo 1º. Autorização judicial. O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustentado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Artigo 17, parágrafo 1º. Vamos lá para a nossa questão 16. Acerca do protesto de título, quando o devedor for microempresário ou EPP, assinale a alternativa correta. Essa questão é uma questão que vai ter várias disposições da Lei Complementar 123 de 2006. Então, eu vou aqui, vou me reportar a essa lei, e nós vamos fazer uma comparação. 123 é a Lei Complementar 123, que trata da microempresa. Eu só vou, eu acho que na altura do campeonato nem é plausível ou razoável nós nos atermos a isso, porque essa lei é uma lei muito rara. Então, é melhor, nessa situação, a gente pular uma questão como essa, por exemplo, correto? É uma estratégia mais adequada, porque essa lei, olha só, essa lei é uma lei absurdamente complexa, grande. Tem poucos artigos, mas, assim, muitos incisos, né? Olha só quantos incisos. É absolutamente absurda essa lei. É uma lei complementar. Ela é uma lei importante, claro, mas é uma lei com uma pouca incidência nesse nosso concurso. Mas vamos resolver isso aqui, só para desencargo de consciência. A letra A é o 73, inciso 5. 73, inciso 5. Acerca do protesto do título quando o devedor for ME ou EPP. Vamos lá. Quando o pagamento do título ocorrer com cheque sem a devida provisão de fundos, serão automaticamente suspensos pelo cartório de protesto, pelo prazo de 1 ano, todos os benefícios previstos para o devedor de que trata esse artigo, independentemente da lavratura e registro do respectivo protesto. Então, essa letra A é a letra A correta, e o fundamento dessa letra A é o artigo 73, inciso 5º, 73, 5º da Lei Complementar 123, que é a lei da EPP, da ME e da EPP. O pagamento do título. Quando o pagamento do título ocorrer com cheque sem a devida provisão de fundos, serão automaticamente suspensos pelo cartório de protesto os benefícios previstos para o devedor nesse artigo. Correto. Letra B. A letra B é o 73, inciso 1. Vamos lá. Pelo menos isso aqui, o protesto de títulos é relevante, né? Porque, de certa forma, importa nessa lei. A gente consegue, com essas questões, saber que nessa lei específica, o que é importante no protesto do título é o artigo 73 e seus incisos.
no protesto. O protesto de título, quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno porte, sujeito às seguintes condições. Sobre os emolumentos do tabelião, não incidirão quaisquer acréscimos a títulos de taxa, custas e contribuições para o Estado DF, carteira de previdência, fundo de custeio, fundo especial do TJ, bem como associação de classe, criados ou que venham a ser criados sob qualquer título ou denominação, ressalvada a cobrança do devedor das despesas de correio, condução e publicação digital para a realização de intimação. Sobre os emolumentos do tabelião não incidirão quaisquer acréscimos a títulos de custos e fundo de custeio de atos gratuitos, ressalvada a cobrança da taxa de fiscalização judiciária? Não. Quaisquer acréscimos, custos, contribuições, carteira, fundo de custeio, fundos especiais do TJ, associação de classe, criados que venham a ser criados sob qualquer título, denominação. Você só vai cobrar a cobrança só vai exigir a cobrança do devedor das despesas de correio. Inclusive essa taxa de fiscalização judiciária. Inclusive. Então, artigo 73, inciso 1. 73, inciso 1. Correto? Letra C. A letra C é o 73, inciso 2. Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, não estando a quitação dada pelo tabelionário de protesto condicionada à efetiva liquidação do cheque. Não, isso aqui, a gente sabe que quando é o pagamento no cheque, a gente poderia até deduzir, porque a gente já escutou isso antes, né? O pagamento do título em cartório, ele não poderá ser exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário. Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário. Mas, feito o pagamento por meio de cheque de emissão de estabelecimento bancário, ou não, a quitação dada pelo tabelionato é condicionada à efetiva liquidação. Sim, é óbvio, né? Isso aqui é até 73, inciso 2. 73, inciso 2. Não poderão ser exigidos. 73, agora a letra D, que é a 73, inciso 3. O cancelamento do registro de protesto fundado no pagamento do título será feito independentemente de declaração de anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado. O cancelamento do registro de protesto fundado no pagamento do título será feito independentemente de declaração de anuência do credor, mesmo nos casos de impossibilidade de apresentação do original? Não, salvo no caso de impossibilidade de apresentação, né? Salvo. Então, esse aqui nós temos o artigo 73, inciso 3. Interessante, né? Afinal de contas, a gente nunca nos reporta a essa lei para tratar sobre questões específicas do protesto na ME e na EPP. Acerca do RI, questão 17. Vamos lá. Acerca do RI, assinar a alternativa correta. Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes sob número de ordens distintos e sucessivos? Falso. Nós sabemos que permuta é apenas um número de ordem. Eu vou jogar aqui nas leis 6.015, e aí os senhores vão acompanhando aqui comigo. A permuta é apenas um número de ordem sob um único 187. Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos registros nas matrículas correspondentes. Letra A, artigo 187, fácil. 187. Da 6.015. Tranquilo. Letra B. Os ônus sobre parte do imóvel, tais como servidão e superfície, serão registrados na matrícula do imóvel, vedada a abertura de matrícula para a parte onerada. Será que eles são registrados? Vamos lá? Vamos construir isso mesmo? Vedada a... Vamos lá. Sobre parte...
servidão de superfície. Vedada abertura de matrícula. Qual que é esse artigo aqui? Mas não, é porque elas não são registradas, elas são averbadas, né? Servidão... Servidão de superfície. Qual é o artigo? Eu não sei, se tu buscar por servidão de superfície, não. Não, essa aqui, deixa eu pegar aqui minha lei para eu localizar esse artigo, 6.015. Os ônus sobre parte do imóvel, tais como servidão de superfícies. Espera aí, deixa eu me localizar aqui. Onde que estamos aqui? Abertura de matrícula. Dos títulos das pessoas. Processo de registro. Pessoal, esse aqui está errado, mas eu não vou conseguir localizá-lo. Esse artigo, peraí, vamos sim. Ônus sobre parte do imóvel. Achou, Celso? Servidão eu sei que é averbado, porque lá no 67, inciso 2, nós vamos averbar a servidão e a reserva legal, correto? A servidão no 23 e a reserva legal e a superfície. O direito de superfície, de fato, é registrado, mas a servidão, ela é averbada. A servidão ambiental, a servidão é registrada, né? Porque o servo, a servidão e a superfície. A superfície é o direito real à superfície. Vamos localizar aqui a superfície. A constituição de superfície, legitimação da posse, a constituição do direito de superfície. A Constituição de si, o direito de superfície de imóvel urbano. Ok, Constituição de si. Vamos lá, onde mais que ele fala? A extinção do direito de superfície vai ser... Vamos pular essa questão, senão a gente vai perder muito tempo com ela. Depois eu vou localizar qual é esse artigo. Mas a gente sabe que sim, a servidão e a superfície são registrados, mas é vedada a matrícula para a parte onerada. Pessoal, está correto. Isso é verdade, a letra B está correta. O ente público proprietário emitido na posse, a partir da decisão proferida em decisão judicial de desapropriação em curso, poderá requerer a abertura de matrícula de parte do imóvel situado em área urbana de expansão urbana, salvo se o imóvel já estiver previamente matriculado, com base em plano memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente ocorrer. Isso é o 216. Tá certo isso aqui. Mas não é possível que esteja duas certas. Tem alguma coisa equivocada. Emitido na posse. Vamos lá. Esse está o 200... Emitido na posse. Ó, parágrafo 8. Vamos ver se é o artigo 216 mesmo. Não. Artigo 176. Artigo 176, parágrafo 8. O ente público proprietário ou emitido na posse, a partir da decisão proferida em processo judicial, vamos dar uma olhada aqui, em processo judicial de desapropriação, em curso, poderá requerer a abertura de matrícula de parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, correto? Previamente matriculado ou não. Não, independente. Então, isso aqui está equivocado. Na verdade, é o previamente matriculado ou não. Não é apenas salvo se o imóvel já estiver matriculado. Esse aqui, então, é o artigo 176, é o parágrafo 8º. 176 é o parágrafo 8º. Com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração, salvo, não, isso é equivocado.
O memorial descritivo de identificação de imóvel rural, nos termos do decreto 4449, que alterar a área do registro resultará numa nova matrícula com encerramento da matrícula anterior no serviço do RI competente, mas se alterar o registro sem que essa alteração lhe afete a área, será averbado na matrícula já existente. Bem, essa questão 17, vamos ver aqui que perguntas estamos tendo aqui. Não, certo, é isso mesmo, são as servidões mesmo, são servos. E a constituição de direito de superfície de imóvel urbano. É porque às vezes a gente fica confuso com essas informações todas. A gente tem que respirar, fazer uma questão de cada vez. Essas provas da Consulplan, tudo bem, essa 17 letra B está fácil porque a gente sabe que é isso. Eu só não estou conseguindo localizar o artigo, tudo bem. O fundamento legal. Agora, por exemplo, esse decreto 4.449, essa prova da Consulplan não é brincadeira, não. Decreto, vamos lá ver o que fala esse decreto. Ele vai tratar sobre vários pontos, né? Apresentação do CCIR, alterar a área do registro. Vamos colocar assim, alterar. Parágrafo 5º. Vamos lá. Vamos ver aqui o que diz esse parágrafo 5º do artigo 9º. Parágrafo 5º do artigo 9º. O memorial descritivo que de qualquer modo possa alterar o registro, né, resultará numa nova matrícula com encerramento da matrícula anterior no serviço do RI competente. Ok. Mediante requerimento do interessado, contendo declaração firmada sob pena de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida de que foram respeitados os direitos dos confrontantes, acompanhando a certificação prevista no parágrafo 1º desse artigo do CCIR, quitação do ITR nos últimos 5 anos. Mas se alterar o registro, sem que essa alteração lhe afete a área registrada, será derrubada na matrícula existente. Então, ele está falando o seguinte, que de qualquer modo possa alterar o registro. Ele não fala especificamente se é apenas a área. Ele disse... Ele falou qualquer alteração do registro. Ele não falou especificamente da alteração de área. A letra D vem dizendo que quer alterar a área do registro. Não. É que de qualquer modo possa alterar o registro. Inclusive mudando, né? Sem que haja alteração da área registrada. Houve alguma alteração de confrontantes, por exemplo, mas não houve alteração da área? Não importa. O memorial descritivo, que de qualquer modo possa alterar o registro, resultará numa nova matrícula com encerramento da matrícula anterior no serviço de registro de imóveis competente. Ponto. Então, esse aqui é o artigo 5º do parágrafo 9º. Artigo 5º, no parágrafo 9º. Qualquer alteração... No parágrafo 5º do artigo 9º? Perdão, é isso mesmo. É o artigo 9º... Peraí, é o artigo 9º, parágrafo 5º. Troquei as bolas aqui. Tá tudo doido hoje. Artigo 9º, parágrafo 5º. Eu estou incomodado com o fato de eu não estar encontrando aquela disposição de vedação de abertura de matrícula para servidão. Para servidão. Vamos ver se eu encontro aqui alguém falando sobre isso. Vedada a abertura de matrícula na hipótese, né? Desdobrado, sem necessidade.
Vamos lá, deixa eu tentar localizar isso aqui. Pessoal, tem que pensar. Depois eu tenho que achar esse dispositivo aqui. Eu não vou encontrar isso aqui agora. Quando a gente fica procurando, a gente não encontra. Mas a 17, letra B, correto? 18. No RI, além da matrícula, serão feitos o registro da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. É o louco imóvel da alienação fiduciária, não do imóvel. Então, nós sabemos, esse aqui é o 167, inciso 1, aquela parte final. Tira o móvel, não é móvel. Dos contratos de compromisso de compra e venda e cessão deste de promessa de cessão com ou sem cláusula de arrependimento, sempre que tenham por objeto imóveis loteados ou não e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração ou deva ser a prazo de uma só vez ou em prestação. Letra C. Vamos pular essa letra B. Letra C. Demissão provisória na posse quando concedida União, Estados, DF, municípios ou suas entidades delegadas e respectivas cessão e promessa de cessão? Correto. Vamos lá? É o 36, o 67, inciso 1, 36. Entidades delegadas, perfeito. Letra C. Correto, letra C. Dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem, ressalvados os casos de incorporação. Não, isso aqui não. Não é. Essa hipótese não é averbação. Em constituição de condomínio, atribuírem uma ou... Não tem nada a ver. Essa letra correta, compromisso de compra e venda. Deixa eu ir lá na 6.015. Compromisso de compra e venda. Compromissos. Não tem. Dos contratos de compromisso... 9. Dos contratos de compromisso de compra e venda, do contrato de compromisso, foi aquela frase que você completou lá no seu texto. Você lembra, Celso? É a última frase do seu texto, você lembra? Que a gente faltou a letra a 9, é isso aqui, ó. Contrato de compromisso de compra e venda, de cessão deste e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, sempre que tenham por objeto imóveis não loteados, e cujo preço tenha sido pago no ato dessa celebração ou deva sê-lo. É o imóvel não loteado. Aqui é um não loteado. Não loteado. « 23. Dos julgados é registrado e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem, ressalvados os casos de incorporação. Não, inclusive os casos de incorporação. Artigo 23. 167, inciso 1, é o 23. Né? Inclusive os casos de incorporação. Inclusive os casos de incorporação. Tranquilo. Já estamos terminando aqui. 18. Mas essa prova de Minas é o seguinte, você fez 50%, são 22 questões. Não, me parece que foram 25 questões. Você fez 50%, é fácil, você só precisa fazer 50%. Aqui em Minas Gerais,
Você fazendo 50%, você já está dentro da prova, não está conseguindo atender aquele requisito de 8 vezes o número de aprovados, porque as provas estão muito difíceis, a gente não consegue fazer os 50% em cada uma delas. Em cada uma delas. Você estuda, eu fiz 2 concursos aqui em Minas, fiquei por 1 ponto em penal. Então, penal eu não estudo. Então, se eu quiser passar aqui em Minas, eu vou ter que estudar penal. Estudar penal muito. E processo civil, que na última prova foi também muito difícil. Mas eu não tenho interesse de fazer em Minas, então eu posso fazer numa outra que tem uma sistemática que é melhor para que combina mais com o que eu estudo, correto? Não pode zerar nenhuma matéria, Joaquim? Não é isso. Você tem que fazer o mínimo em cada uma das provas. Então, por exemplo, nós temos de processo de direito notarial, são 22 questões, correto? De civil, você tem, parece que são 16. E por aí, você tem que fazer no mínimo 11. Aqui no mínimo 8. Só que penal, me parece que são 10 ou 8. Então você tem que fazer 5 ou 4. E são umas provas assim muito difíceis, um nível muito avançado de penal, muito mesmo. E assim, eu não estou disposto a perder muito tempo da minha vida estudando penal, entendeu? Tem isso também, sabe? É uma matéria que eu não gosto, é uma matéria que eu não estudo. Então, 5 ou 4. No geral, as minhas notas são altas. Eu fico com notas altas. Eu fico com mais de 70% da prova, 75%, porque eu vou bem em civil e direito notarial. E administrativo, funcional tributário. Teve uma prova aí, uma dessas aí eu fiz, parece 82 pontos. É uma nota muito alta. Mas como eu não consigo fazer o mínimo no penal, 50%, você tem que fazer o mínimo em cada um. Não sei se é justo ou se é injusto, não sei. Eu acho que sim, a gente tem que ter um conhecimento de todas as áreas equivalente, né? Mas ao longo da nossa vida a gente vai trilhando um determinado caminho e a gente vai se envolvendo com determinadas matérias. Não posso exigir, por exemplo, um promotor aí de justiça que estuda penal, processo penal a fundo, que vai saber uma questão específica ou profunda de direito tributário, por exemplo. Já aproveitando o gancho, Joaquim, e nós estamos nesse papo informal, é o meu primeiro concurso que eu estou fazendo nessa situação. Tá? Você tem pretensão de... Está tendo toda hora, tem Paraná. Toda hora, ó. Paraná, agora vai voltar, vai ter o próximo de São Paulo. Já São Paulo, né? Parece que vai abrir também, né? De novo. A gente começa a estudar e não para mais. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa questão agora. Questão 19 da nossa prova. Vamos tentar terminar essas questões até a 25. Vai ser tranquilo. Acerca do RI, assinale a alternativa correta. Exigir-se-á, por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de glebas públicas, a retificação memorial descritiva da área remanescente? Não, não precisa. Nós já vimos isso aqui, eu vou falar o artigo para vocês. Olha só, é o artigo 195-A, parágrafo 6º. Na hipótese de haver área remanescente, a sua apuração poderá ocorrer em momento posterior. A gente está tratando aqui, na hipótese de o município solicitar ao cartório do RI abertura de matrícula de parte ou totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento de solo urbano implantados, né? Parcelamento, nós já vimos, né, que é loteamento e desmembramento de solo urbanos implantados. São aquelas situações de fato, né? Eles não quiseram usar a palavra irregular para não criar não ter um tom pejorativo. Mas ele vai solicitar ao cartório a abertura da matrícula de parte ou totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano irregular, né? Ainda que não escrito ou registrado, acompanhado dos seguintes documentos. Esse solo urbano implantado, na verdade, são as vias públicas
daquele loteamento irregular. Você tem que abrir matrícula para aquela parte. Eu expliquei isso aqui uma vez, mas aqui agora a gente não precisa preocupar exatamente com uma minúcia desse tema. A gente tem que saber o seguinte, que quando você faz a abertura da matrícula para essa área pública de loteamento, de parcelamento urbano implantado, no sentido de real, ele não é regularizado, implantado, o remanescente você fará em momento posterior, porque você desmembra, você retira de uma determinada área maior a área que são as vias públicas, você atribui uma matrícula, e se há um remanescente, você faz isso em um momento posterior. Porque aí deveria também ter o memorial descritivo, planta, então não. Aí poderia criar óbice a você ter a matrícula agora, correto? Da área pública. Então, é melhor fazer o remanescente em um momento posterior. Vamos lá. Exigir-se-á, por ocasião da efetivação do registro de imóvel destacado de glebas públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente? Não, porque na hipótese de haver área remanescente, a apuração ocorre no momento posterior. É o parágrafo 6º do 195-A da 6.015. Prevalecerá para efeito de prioridade de registro a escritura pública prenotada no protocolo sobre o número de ordem mais baixo, se duas escrituras forem apresentadas no mesmo dia, houverem sido lavrados na mesma data, constituírem direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel e determinarem taxativamente a hora de sua lavratura. Olha, isso aqui, vamos lá para a letra C, daqui a pouco a gente volta nela. O desmembramento territorial posterior ao registro, existe ou repetição no novo cartório? Eu acho que eu falei isso aqui. Se eu tenho desmembramento, a compra e venda, vai ser, eu tenho um imóvel que agora pertence a um outro cartório, já foi registrada aquela compra e venda daquele imóvel, ou seja, já houve uma transmissão, já houve registro. Então, eu preciso fazer de novo? Não, não preciso. A gente já viu isso aqui. O desmembramento territorial posterior ao registro não existe sua repetição no novo cartório. Deixa eu jogar aqui, porque como eu não marquei essa aqui, na verdade é o seguinte, é porque a impressão estava muito ruim e eu fui resolvendo pelo computador. E agora que consegui comprar o toner, a impressão está ótima, então eu não marquei os artigos. Então eu vou jogar aqui, porque eu não gosto de ficar procurando esses artigos na hora da aula, porque a gente fica sem encontrá-los. Posterior ao registro, qual que é o artigo? Ó, o desmembramento territorial ao registro não exige a sua repetição, artigo 170. Vamos lá, eu vou deixar aqui para todo mundo ver no compartilhar. Artigo 170. O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no novo cartório. Artigo 170. O outro é 195A, a letra A, né? 195A, parágrafo 6º, a letra A. Em se tratando de imóveis rurais, é obrigatória a apresentação do CCIR, transcrevendo-se na matrícula o código, o módulo rural e a fração mínima de parcelamento. Vamos tratando aqui qual que é essa razão, qual que é esse artigo. Vamos jogar aqui para eu achar o artigo para vocês. Isso aqui está certo. Ó, vamos lá. Se duas no mesmo dia, vamos colocar aqui mesmo dia. Prevalecerá, para efeito de prioridade de registro, a escritura prenotada no protocolo sobre o número de ordem mais baixo. Isso aqui está certo. Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados no protocolo sobre o número de ordem mais baixo. É o artigo 191. Protelando-se o registro dos apresentados posteriormente pelo prazo correspondente a pelo menos um dia útil. Se duas escrituras forem apresentadas no mesmo dia, e elas dizerem respeito
ao mesmo imóvel, você não pode considerar o número de ordem mais baixo nesse sentido, que ele está no mesmo dia, apresentado no mesmo dia. Se na mesma data, você tem que, sim, é o número de ordem mais baixo, mas você tem que esperar protelar o registro dos apresentados posteriormente pelo prazo a pelo menos um dia útil. Houverem sido lavradas na mesma data. Deixa eu ver aqui, lavradas na mesma data. Essa aqui mesma data. O disposto no 190. Não serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituem direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. Prevalecerão para efeito de prioridade. Não se aplica às escrituras de mesma data e apresentadas no mesmo dia, que determinem taxativamente a hora de sua lavratura. Prevalecendo para efeito de prioridade a que foi lavrada em primeiro lugar. Então, nesse caso, essa hipótese aqui é uma exceção à prioridade do protocolo. Porque a regra é o número mais baixo das apresentadas. Então, ele está falando, prevalecerá para efeito de prioridade registro e escritura pública, sim. De ordem mais baixo, se duas forem apresentadas no mesmo dia. Correto. E determinarem taxativamente a hora de sua lavratura. Não, nessa hipótese, e determinarem taxativamente a hora de sua lavratura, a lei é clara. A que foi lavrada em primeiro lugar. Mas olha só, pessoal, as escrituras elas têm que ser apresentadas no mesmo dia, correto? No mesmo dia. Elas têm a data, no mesmo dia. Então, eu apresentei uma escritura. Apresentadas e lavradas. 10 horas da manhã. Eu apresentei uma escritura 10 horas da manhã. Ela teve o protocolo 5.000. 10 horas da manhã. Apresentei uma às 15 horas. Ela teve um protocolo 5.035. Só que essa de 15 horas, ela foi lavrada às 9 horas da manhã. E essa de 10 horas, ela foi lavrada às 9h50. Porque consta essa data. Por incrível que pareça, eu não vou considerar um número de ordem mais baixo, porque isso aqui é no mesmo dia. Isso aqui é no mesmo dia. Isso aqui é no mesmo dia. Eu vou considerar a que foi lavrada às 9 horas. Então, é 190, 191 e 192. Não se aplica da mesma data apresentadas. Então, essa letra 19B está errada. A letra D está correta em se tratando de imóveis rurais. E aí eu vou falar sobre a qualificação objetiva. Contraditórios, é isso mesmo. Vamos lá para o artigo 176. 176, a qualificação subjetiva do imóvel. Tranquilo, né? Prevalecerá por efeito de prioridade, registro e escritura pública prenotada no protocolo sob o número de ordem mais baixo se duas escrituras forem apresentadas no mesmo dia. Houverem sido lavradas na mesma data, constituírem direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. Se constituir direito real sobre o mesmo imóvel, a segunda vai ser postergada e vai ser um número de ordem mais baixo. E determinarem taxativamente a hora de sua lavratura, não. Nessa hipótese, se elas forem apresentadas no mesmo dia, tiver a hora da lavratura, e aí isso prevalece, a hora da lavratura prevalece sobre o número de protocolo. Em se tratando de imóveis rurais, vamos lá para a qualificação da matrícula do imóvel rural. Vamos lá, a qualificação da matrícula. Artigo 176. Artigo 176. Vamos lá. Qualificação 176, o livro 2. Nós falamos que são os requisitos da matrícula. Aí nós temos do imóvel rural, olha só. 3, olha só. São requisitos da matrícula, já falei sobre isso. Número de ordem, data, identificação do imóvel, qualificação objetiva. Então, é muito louco essa desestruturável essa lei, porque ela tem um inciso, depois do inciso ele tem um número que não é mais usual na nossa técnica legislativa, e esse número ele tem uma letra. Então, o artigo 167, o artigo 176,
Essa letra D, o artigo 176, parágrafo 1º, inciso 2, são requisitos da matrícula. Inciso 2, 3, número 3 e letra A. É assim que a gente identifica esse item. Código do imóvel. Vamos lá. Código do imóvel, sim. O módulo rural. Código do imóvel. Vamos lá. Em se tratando de imóveis rurais, é obrigatória a apresentação do CCIR. Sim, dados constantes do CCIR está aqui. Transcrevência da matrícula, o código do imóvel, sim, está aqui também. A fração mínima de parcelamento, não falou aqui, confrontações. Vamos lá. Não está aqui, ó, fração mínima de parcelamento. Tratando-se de pessoa jurídica, imóvel... Vamos lá. O código, dados do CCIR, da denominação e suas características, confrontações, localização e área. Dados constantes do CCIR. Na verdade, é o seguinte. É porque dados constantes do CCIR, agora eu sei por que essa questão está certa. Dados constantes do CCIR, um dos dados do CCIR é o módulo rural, o código e a fração mínima de parcelamento. Ô Celso, se você tem um imóvel rural, você vai saber. Quando você tem aquela tela do CCIR, um dos campos, Mário, do CCIR, eu vou tentar imprimir, eu tenho um CCIR aqui. Um dos campos do CCIR é o código, o módulo rural e a fração mínima de parcelamento. Então, quando ele coloca identificação do imóvel, dados constantes do CCIR, quais são esses dados constantes do CCIR? O código, o módulo rural e a fração mínima de parcelamento. Eu vou tentar localizar aqui no Google um CCIR. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem de CCIR. Aqui, ó, localizei aqui para vocês, ó. Deixa eu fazer o download e vou mandar aí para vocês. A capa do CCIR. Porque é difícil, a gente fica falando assim, fica parecendo abstrato, mas não é. Quando a gente tem essa tela aqui do CCIR, ele está fazendo um download da imagem. A gente vê que é bem simples. Deu uma travada aqui, só um minutinho. Ó, não sei se vou aumentar aqui o máximo. Aqui, ó, essa aqui é a tela do CCIR, tá vendo? É o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Ela tem a área total, ela tem a classificação fundiária, data de atualização, indicações, módulo rural. Não está falando aqui módulo rural? Módulo rural, eu estou passando a seta aqui em cima, ó, módulo rural. Número de módulos rurais. Tem um módulo rural, qual que é o módulo rural? Número de módulos rurais. O módulo fiscal, número de módulos fiscais. Módulo rural, o código está aqui, ó, código, módulo rural, número de módulo rural, módulo fiscal, número de módulo fiscal e a fração mínima de parcelamento. E nós temos aqui em algum desses campos aqui, ó, fração mínima de parcelamento.
Eu vou ver se eu consigo salvar essa imagem. Salvar imagem. Vou colocar essa imagem CCIR2. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Vou mandar aqui para o WhatsApp para vocês. Vou no WhatsApp. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu... Esse computador... Vamos ver se a imagem vai ficar boa aí com vocês. Você já tinha visto um CCIR antes, ô Mário? Eu tive uma vez fazendo um georreferenciamento de umas fazendas que tinha em Minas, da White Martins. Correto. E aí eu ia muito no INCRA, em BH. Ah, entendi. Para fazer esse entendi. georreferenciamento. Essas imagens não estão muito boas, viu? Não está legível, né? Não tá, mas assim, eu vou pegar um arquivo melhor aqui e depois a gente... Você sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, aqui em Minas, eles já pediram naquele quadro, deixa eu parar de compartilhar, naquele quadro que nós colocamos, número de módulos, fator de parcelamento, fração mínima de parcelamento, código, módulo rural, número de módulos rurais, módulo fiscal, número de módulos fiscais. Eles perguntaram isso na prova. Eles perguntaram isso. Faz parte do CCIR, número de módulos rurais, módulo rural, módulo fiscal, número de módulos fiscais e fração mínima de parcelamento. Eles perguntaram isso. Em Minas tem muita fazenda, né? Eles perguntaram isso. Então, já sabemos que em imóveis rurais é o CCIR. Lá no artigo 167, nos termos naquele do parágrafo primeiro, segundo, e lá por aí vamos. Nós temos naquele... Deixa eu sair daqui para eu poder localizar tudo certinho. O código do imóvel, dados constantes do CCIR, denominação, características, confrontações, localização e área. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Acerca das notificações extrajudiciais realizadas no ofício do RTD. Acerca das notificações do RTD. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. As cartas de notificação são consideradas documentos sem conteúdo financeiro. Contudo, se forem apresentadas acompanhadas de um ou mais documentos anexos, serão eles objeto de registro em separado, facultando-se ao usuário, entretanto, proceder somente ao registro da notificação? Espera aí. Vamos lá. Somente após a conclusão de diligência notificatória será efetivado o registro. Do documento certificado da ciência do destinatário. Tal. Pessoal, esse aqui são os artigos do provimento 260. A gente deveria fazer um comparativo com o provimento do Paraná, mas provavelmente é a mesma coisa. Então, vamos lá no provimento 260, que é o provimento aqui de Minas, os artigos 380, 381 e 385. Ctrl F. Artigo 380. Vamos lá. Porque isso aqui está em algum provimento. Vamos lá, vou compartilhar aqui com os senhores, mas o importante é que a gente saiba o conteúdo. Que esse conteúdo aqui
É o conteúdo aí, provavelmente, do Paraná. Muito parecido. É a mesma coisa. As notificações extrajudiciais no RTD são compostas pelos atos de protocolo, registro, intimação, certidão, diligência, quando necessário, e arquivamento. As diligências poderão ser realizadas na zona urbana, zona rural ou em outro município, integrante da comarca. As diligências poderão ser realizadas na zona urbana, zona rural e outro município integrante da comarca. Além dos atos do caput desse artigo, poderão ser cobrados, a título de verba indenizatória, as despesas com transporte, remessa de correspondência, telefone, hospedagem. As notificações serão feitas pelo oficial de registro ou por auxiliares por ele indicados, com menção da data e da hora em que for realizada. Vamos lá, artigo 380. As notificações extrajudiciais serão efetivadas pelos oficiais de registros das comarcas onde residirem ou tiverem sede, sucursal ou agentes dos respectivos destinatários? Sim. Isso é um provimento também, viu? Eu só não vou conseguir localizar agora. Inclusive, isso aqui é aquela minuta que eu mandei para vocês, do CNJ, do RTD, para constar. Vocês se lembram? A minuta do CNJ? O que deve constar nos códigos de normas estaduais pertinentes ao RTD. O CNJ preparou aquele documento. As cartas de notificação são consideradas documentos sem conteúdo financeiro. Contudo, se forem apresentadas acompanhadas de um ou mais documentos anexos, quando a carta de notificação for apresentada acompanhada de um ou mais documentos anexos, serão eles objeto de registro em separado, facultando-se ao usuário, entretanto, proceder somente ao registro da notificação. Letra A correta. 380 e 381. São os artigos 380 e 381 do RTD. Carta de notificação, documento sem conteúdo financeiro. Isso aí vale para o Paraná também. Carta de notificação não tem conteúdo financeiro. Se a carta de notificação for apresentada acompanhada de um ou mais documentos anexos, estes documentos anexos serão objeto de registro em separado, facultando-se ao usuário, entretanto, proceder somente ao registro da notificação. Então, letra A. Somente após a conclusão da diligência notificatória será efetivado o registro do documento e certificada a ciência do destinatário ou a sua recusa em recebê-la, bem como as diligências de resultado negativo. Vamos lá, 385. Somente após a efetivação do registro poderá ser certificado o inteiro teor da notificação. Somente após a efetivação do registro. Não, ele trocou aqui. Somente após a conclusão da diligência notificatória será efetivado o registro? Não. Somente após a efetivação do registro poderá ser certificado a notificação. Eles inverteram. Somente após a conclusão será efetivado o registro? Não. Você faz o registro, depois você certifica o inteiro teor da notificação. É o contrário. E certificado, não, a ciência do destinatário, você certifica o inteiro teor da notificação, a ciência do destinatário ou sua recusa em recebê-la, bem como as diligências de resultado negativo? Não, falso. Muito difícil essa questão, muito difícil. Somente após a efetivação do registro. Então, você faz o registro, depois certifica, você faz o registro, você faz o registro, depois que você promove o registro, você certifica o inteiro teor da notificação, certifica inteiro teor notificação. Isso não é RTD, correto? É RTD. Isso. A ciência certifica a ciência do destinatário,
certifica a ciência do destinatário ou a recusa em recebê-lo. A ciência ou recusa. Diligências de resultado negativo. Diligências, resultado negativo. Isso. Letra B, equivocada. O oficial será obrigado, quando o apresentante requerer a notificar do registro da averbação, os demais interessados que figurarem no título, documento, papel apresentado, não estando obrigado a notificar quaisquer terceiros que sejam indicados? Não. Isso aqui nós já sabemos, hein? Falamos sobre isso aqui. Os terceiros também serão notificados. Agora vamos localizar aqui onde está essa disposição. Terceiros que lhe sejam indicados. Eu vou colocar aqui, terceiros que lhe sejam indicados. Que figurarem. Pessoal, isso aqui, não vou achar o artigo agora, mas sim, o oficial é obrigado, quando o apresentante requerer, a notificar do registro da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento, no papel apresentado. Notificar. A notificar. Vamos lá. Não vou achar esse artigo, mas é esse artigo mesmo, 380. A diligência deverá, se o requerente... Está por aqui, ó. As notificações extrajudiciais são compostas pelos autos de registro de intimação, além dos elencados, a carta de notificação. Quando a carta de notificação for apresentada acompanhada de uma das diligências notificatórias poderão ocorrer diariamente. Entrega do título, documento. A primeira diligência considerará o prazo máximo de 10 dias. Somente após a Ok, mas confia em mim. Todos os terceiros que lhes sejam indicados. Ele tem que notificar. Todo mundo, letra C, está equivocado. Os ofícios de RTD não podem recepcionar cartas de notificação por meio eletrônico? Ele fala que pode sim. Pode sim. Por meio materializá-las, registrá-las e entregá-las no endereço do destinatário. Pode sim. Quer ver? É o artigo 387. Os ofícios de RTD poderão recepcionar cartas de notificação por meio eletrônico, materializá-las, registrá-las e entregá-las no endereço do destinatário conforme indicado pelo requerente. Tranquilo. A questão da 20A, essa questão é muito difícil, porque era o estudo do provimento, enfim. Mas algumas coisas a gente sabe, por exemplo, quaisquer terceiros interessados, isso aí a gente já consegue tirar. Vamos fazer só mais essa 21 aqui. Em relação às associações, assinar a alternativa correta. Código Civil, tranquilo. Com o registro do Estatuto Social do RCPJ, criam-se direitos e obrigações recíprocas? Não, a associação não tem direitos e obrigações recíprocas. Lá no Código Civil, na parte das associações, tranquilo. 21, letra A, Código Civil. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si, se na atribuição da qualidade associada ao adquirente ou herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. Letra B, correto, é o Código Civil. Correto. Isso está fácil, muito fácil essa questão. Questão aqui, ó, das associações no Código Civil. Associações.
Código Civil das Associações. Ó, 53. Associação, reunião de pessoas. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Falei sobre isso. A associação, associados devem ter direitos iguais. Qualidade associada é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela cota ou fração ideal, não importa de per se a atribuição da qualidade associada ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. É o artigo 56, parágrafo único. O estatuto deverá prever que os associados têm direitos iguais, sim, mas pode o estatuto instituir categorias com vantagens distintas, o artigo 55. Vantagens especiais, artigo 55. Admite-se. Destituição dos administradores da associação depende de decisão tomada em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim. Essas aqui sempre deixa a gente em dúvida. Ó, vamos lá. 59. Compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores e alterar o estatuto. Para a deliberação a que se refere ao inciso 1 e 2 desse artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocados para esse fim, cujo quórum é o estabelecido no estatuto. Não tem o 3/4. 21. Agora vamos 22. Vocês estão vendo como ficou mais fácil? É fazer o mínimo, é só fazer o mínimo. Em relação à escrituração dos atos relativos ao registro civil das pessoas jurídicas, assinale a alternativa correta. O protocolo é o RCPJ. O protocolo serve para apontamento de todos os títulos apresentados a registro, sendo de uso obrigatório de todas as serventias. O oficial do registro das pessoas jurídicas que acumular as atribuições do RTD deverá adotar um livro para cada uma das especialidades. Essa está errada, porque a gente sabe que ele pode adotar um livro para ambas. O livro A destina-se ao registro de contratos, atos constitutivos, estatuto ou compromissos das sociedades civis, religiosas, morais, científicas, fundações, associações, sociedades simples ou empresárias, falso. Salvas anônimas, sociedades, não. Sociedades, não. As empresárias, não. As empresárias, não. Letra B está errado. A letra C está errado. Letra A, daqui a pouco a gente volta. A transcrição dos livros A e B poderá ser realizada em fichas para cada pessoa jurídica, escriturada manual eletronicamente, sendo cada lançamento associado à imagem dos documentos gravados digitalmente. Essa é a letra A, B, C, D. É a letra D. São os artigos, lá na 6.015 nós temos essas disposições. Eu vou voltar aqui na Lei 6.015. É o artigo 114 em diante. Vamos lá. Essa é a última questão que a gente resolve agora. Ó, no SCPJ são inscritos, né, as fundações, as sociedades, as formas estabelecidas. Ó, pessoal, são as sociedades civis que revestem as formas das leis comerciais. Não são as sociedades empresárias, porque as sociedades civis simples, que são aquelas que não são empresárias, elas podem sim se revestirem das formas das sociedades empresárias. Mas, embora elas se revistam da forma das sociedades empresárias, elas ainda assim são sociedades simples, elas não são sociedades empresárias. A transcrição... Isso aqui consta no RCPJ, aqui no provimento 260, porque aqui na Lei 6.015 não tem livro de protocolo, mas tem no provimento 260. E tem aqui no nosso provimento também, aqui no provimento do Paraná. Eu vou abrir aqui, porque eu vou mostrar isso aqui para vocês aqui. O tabelionato, vamos lá.
A gente está aqui no RCPJ. Aqui, ó. RCPJ. Esse aqui é o finalzinho do RCPJ. Vamos lá. Certidões e autenticações de cópias. Autenticação de microfilmes. RTD. Aqui não, aqui no livro de protocolo no RCPJ, aqui ele está falando do RTD. Do livro, aqui das atribuições do RTD. Vamos lá no RCPJ. RCPJ do registro. Autenticação, confeccionados, fica instituída. Balcão eletrônico. Aqui é um sistema específico. Quadro CNPJ. Ó, vamos lá. Aqui ele fala sociedade simples, ó, compete. Aqui, ó, cheguei no RCPJ. Vamos lá ver os livros, se ele começa falando sobre os livros. O RCPJ está sujeito ao regime jurídico da Constituição, Código Civil, Lei de Registros Públicos, 8935. Cumpre e prestar de modo adequado, o oficial do RCPJ adota boas práticas, alteração da sede, efetuar o registro dos contratos, atos, estatutos, compromissos, associações, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, simples. Empresas individuais de responsabilidade. Nós vimos isso lá no nosso estudo de provimento, é a mesma coisa. Empresas individuais de responsabilidade limitada. A verba, olha só, a verba livros de pessoas jurídicas não poderão ser registrados dos livros, livros de protocolo. Olha só, nós temos de protocolo no Paraná também, no RCPJ. O livro de protocolo servirá para apontamento de todos os títulos apresentados a registro, sendo uso obrigatório. Ah, ele falou obrigatório, mas na verdade não é obrigatório, é facultativo, tá vendo? É facultativo. Correto, não é obrigatório, é facultativo. Vamos lá, o livro A tem 300 folhas, serve para, nós já vimos, é a mesma coisa o livro B. A transcrição, ó, dos livros A e B, 408, artigo 408 do provimento, 408 do provimento, mas é a mesma coisa no Paraná. A transcrição dos livros A e B poderá ser realizada em fichas para cada pessoa jurídica, escrituradas manual ou eletronicamente, sendo cada lançamento associado às imagens dos documentos gravados digitalmente ou em microfilme disponíveis para impressão. Então, pessoal, terminamos aqui o 408, né? Esse livro A também, ele menciona aqui nas... Correto é a D, então. A correta é a letra D, porque está certo. Porque não é uso obrigatório, é uso facultativo. É aquele primeiro artigo aqui que eu citei. É o 407, inciso 1. Letra A, 407, inciso 1. Letra B. Letra C. É 407, inciso 2. 407, inciso 2. Agora, esse que fala aqui onde acumula, deixa eu já ler para vocês. Aqui, ó. O livro A, o oficial que acumular as atribuições do RTD deverá anotar. Ele está falando o seguinte: o oficial de registro das pessoas jurídicas, no parágrafo único, que acumular as atribuições de RTD, caso opte por adotar o livro de protocolo mencionado no inciso 1, adotará livro único. E ele está falando assim, deverá adotar... Ele está se referindo aqui na letra B ao livro de protocolo. Então, é o parágrafo único do 407. Muito mal formulada essa questão, inclusive. Vamos lá, 407. Como está a programação dos outros dias agora? Que hora será amanhã? Celso, então tá. Vamos terminar agora que eu já respondo para você. Deixe-me só parar de compartilhar aqui que eu vou
na gravação agora.